Galera, em qualquer prova pelo Brasil, inclusive no Enem, proteína é um dos temas mais cobrados em bioquímica, tá? Essa aula tá completaça para vocês. Te inscreve logo no canal e indica para todo mundo e aproveite! Essa aqui é a nossa aulinha, mais uma, né, para a playlist bioquímica, nossa aulinha de proteínas, tá? Primeiro, deixa eu te antecipar uma coisa. As proteínas são as moléculas orgânicas mais abundantes na célula dos animais. Mais abundantes, tá? Você vai ver por que isso, professor? Porque proteína é incrível, gente. Proteína pode exercer uma variedade absurda de funções. Tem proteína, por exemplo, que é catalisador, que acelera reações, né? Mas também tem proteína que é estrutural na célula. Também tem proteínas que são hormônios para comunicação celular. Incrível, né? E sabe a que se deve isso? Você vai descobrir agora comigo na aula. Vem cá comigo. Primeiro, filho, as proteínas são cadeias, tá? Nós chamamos de polímeros. Você vê na prova a palavra polímero, ó, quer dizer cadeias, tá bom? São cadeias de unidadezinhas, né, que se repetem. E essas unidades são os aminoácidos. Então repita comigo. Toda proteína é uma cadeia de aminoácidos. Então a gente entende que a primeira parte da aula é você conhecer o aminoácido. Eu quero que você conheça a estrutura, tá, da molécula e quando você bater o olho dela numa prova, que você reconheça. Vamos lá comigo. Já trouxe uma imagem linda para vocês, ó. Todo aminoácido é assim, ele tem um carbono no centro, me acompanha aí, ó. Aí esse carbono vai fazer 4 ligações, tá? Ele vai ter uma ligação com o hidrogênio, ó. Tá? Vai ter uma ligação, um grupamento amina, que é o NH2, amina, e com o grupamento ácido carboxílico, que é o C-O-OH, ok? Por isso o nome, filho. O nome da molécula é aminoácido, porque tem o grupamento amina de um lado e o ácido carboxílico do outro. Tudo bem? Agora olha o quarto ligante, eu botei um R bem aqui, porque o quarto ligante é o radical. O que existe? Existem muitos aminoácidos hoje que ficam nas nossas células. Muitos, são 20 aproximadamente, tá? E nesses 20 aminoácidos, a única diferença que tem entre eles é esse quarto ligante aqui, ó. É o radical. Fechado isso? Então, repete comigo. Toda proteína é formada por vários aminoácidos. Por que o nome é aminoácido? É que ele tem um grupamento amina e um ácido carboxílico, ok? O que diferencia os vários aminoácidos? É o grupamento radical. Essa é a única parte que diferencia um aminoácido de outro. Deu para sacar, filho? Outra coisa curiosa. Os aminoácidos são 20, como eu falei, compondo nós, seres vivos, né? 20 compondo os seres vivos. E nós classificamos eles em 2 categorias, que eu já botei para vocês aqui, ó. Os aminoácidos podem ser chamados de essenciais e não essenciais. O nome é muito didático. Essenciais são aqueles que nós não fabricamos, nós não produzimos. E por isso é essencial que nós comamos eles, que a gente coma esse material. Daí o nome essencial. Tudo bem? Os não essenciais são chamados também de naturais. São aqueles aminoácidos que o meu organismo produz e por isso não é necessário que eu os coma. Todo mundo entendeu essa história? Fechado? Agora cuidado com uma coisa para mim. Sendo essencial ou não essencial, você pode ter que comer ou não, mais, menos. Vai depender do tipo de dieta que você está realizando. Por exemplo, tem pessoas que estão fazendo uma reeducação alimentar e querem treinar para ganhar hipertrofia, né? Para aumentar a sua massa muscular. E aí você vai ter que variar muito o alimento para obter todos esses aminoácidos, seja ele essencial ou não. Tudo bem? Então repita comigo. Essenciais são aqueles que eu não produzo, por isso é essencial que eu coma. E os não essenciais ou naturais são aqueles que nós conseguimos produzir. Agora é curioso, filho, isso varia de espécie para espécie. Interessante, né? Tem espécies de seres vivos que alguns aminoácidos são produzidos pelo indivíduo e tem outras espécies que aquele aminoácido não é fabricado. Eu botei uma lista aqui referente para nós humanos, tá? Você não é obrigado a memorizar, tá bem? Eu coloquei essencial, ó, fenilanina,
valina, triptofano, ó, treonina, lisina, leucina, isoleucina, metionina. Tudo bem? Só que não esqueça, isso varia de espécie para espécie e eu não sou obrigado a memorizar. Eu só preciso saber o conceito que diferencia, né, essencial do não essencial. Tudo bem? Vem cá comigo. Dá uma olhadinha para cá, filho. Lembra que eu falei que a proteína é formada por uma cadeia de aminoácidos, não é isso? Então vamos lá. A gente vai aprender agora como é que os aminoácidos se agrupam, né, para formar uma cadeia. Vem cá comigo, ó. Bom, eu coloquei 2 aminoácidos aqui, filho. Ó. Aqui tem a glicina e aqui tem a alanina. Olha para cá bem devagarzinho comigo. Ó. Tem um carbono central, aí ó, grupamento amina, hidrogênio, ácido carboxílico. Olha aqui no outro, ó. Carbono central, grupamento amina, hidrogênio, ácido carboxílico. Repara, filho, que a única diferença entre a glicina e a alanina é o radical. Olha lá, na glicina o radical é o hidrogênio, ó, e na alanina o radical é o grupamento metil. Tudo bem? A única coisa que diferencia os aminoácidos é apenas o radical. Muito bem, a ligação vai ser bem aqui, ó. Olha o que vai acontecer, filho. O grupamento hidroxila do ácido carboxílico de um lado, ó, vai se ligar com o hidrogênio do grupamento amina do outro. Olha na imagem, ó. Hidroxila de um lado se combina com o hidrogênio do outro. E dessa combinação vai ser montada uma molécula de quê, filho? De água. Então, sai a hidroxila com o hidrogênio formando água. Por isso que a gente fala que essa ligação entre aminoácidos é uma ligação gerada por desidratação, porque sai uma molécula de água. O que acontece agora? Esse carbono se combina com o hidrogênio bem aqui, ó. Se combina com esse nitrogênio bem aqui, ó. E aí eu tenho essa imagem. Ó, o carbono e o nitrogênio ligado bem aqui, ó. Isso aqui agora, filho, ó, carbono, duplo oxigênio, ó, com nitrogênio e o hidrogênio bem aqui, ó. Essa combinação é a chamada ligação peptídica. Cuidado com esse termo aqui, ó, ligação peptídica. É a ligação entre 2 aminoácidos, tá bom? Eu recomendo que você pegue isso aqui numa folha em branco. Desenha a glicina de um lado, desenha a alanina do outro e faz a ligação entre eles. Porque aí o aprendizado fica muito mais substancial, sabe? É algo que eu vou demorar mais a esquecer, tá bem? Então não esqueça, ó, ligação entre 2 aminoácidos é chamada ligação peptídica. E sempre que 2 aminoácidos se unem, eu tenho a perda de uma molécula de água. Fechou isso? Vamos repassar então? Vem cá comigo. Bioquímica é bom, fica sempre voltando para organizar, tá? Repete aí comigo. Toda proteína é uma cadeia de aminoácidos. Todo aminoácido tem que ter o grupamento amina e o ácido carboxílico, tá? A única diferença que há entre os vários aminoácidos é o grupamento radical. Se o aminoácido é produzido pelo meu corpo, ele é não essencial, ele é natural. Se eu não produzo, eles são essenciais, porque é essencial que eu coma. E a ligação entre 2 aminoácidos chama ligação peptídica. Fechou, filho? Vem cá comigo agora. Eu separei 2 frases para a gente dar uma ratificada aqui na sala, né, para reforçar. Primeiro, as plantas produzem todos os aminoácidos, todos. Então, se a planta produz todo o aminoácido do qual precisa, nós dizemos que para as plantas os aminoácidos são todos naturais, tá? As plantas produzem todos os aminoácidos dos quais irão necessitar. Tudo bem? E isso aqui, ó, o aminoácido histidina é essencial apenas na infância. Então, é obrigatório uma criança comer histidina na infância. Depois não vai ser obrigatório mais, por quê? Porque o próprio organismo passa a produzir. O que é que eu consigo aprender com essa frase? Que um aminoácido pode ser essencial ou não, dependendo da idade e da espécie que eu estou considerando. Fechado, filho? Muito importante para uma prova de Enem, né? Vem aqueles distratores com pegadinha, fica ligado nisso, tá? Vamos lá. Agora dá uma olhadinha para cá. Bom, eu falei para vocês que os aminoácidos têm uma variedade absurda de funções, não é isso? As proteínas têm muitas funções, né? Agora vamos descobrir por que as proteínas têm tantas funções assim. Vamos lá. Olha só para cá, gente. As proteínas podem ter função estrutural, ó, exemplo disso, colágeno,
que é uma proteína presente no tecido conjuntivo, tá? Ela dá mais resistência, mais tenacidade para o tecido conjuntivo. A quitina é uma proteína, ó, é uma proteína que participa da contração dos músculos, tá? A quitina e miosina são duas proteínas. E a queratina, que dá mais resistência, por exemplo, para a pele. A nossa pele tem uma camada de queratina que protege a gente contra a desidratação e contra traumas mecânicos também. São proteínas, ó, estruturais. Proteínas podem ser hormônios, ó, como é o caso da insulina, que é aquele hormônio que reduz o nível de açúcar no sangue. Prolactina, que é o hormônio que faz a mulher produzir o leite. Né? Ó, são dois hormônios proteicos. Quer ver uma curiosidade? A minha avó tinha diabetes e ela me perguntava assim, filho, eu posso, ao invés de aplicar insulina subcutâneo, né, embaixo da pele, eu posso beber a insulina? E eu sempre tentava explicar para ela que não, filho, não pode. Por que não? A insulina é um hormônio proteico. Então, se ela bebesse a insulina, ia cair no estômago. E no estômago ela seria digerida pelas proteases. Percebeu? Hormônios proteicos não podem ser ingeridos. Por isso que a administração dele tem que ser como? Subcutânea. Você aplica para ser absorvida pelos vasos que ficam na pele. Fechada a ideia? Vamos para cá. Proteínas podem ser também receptores hormonais. Ó. Por exemplo, receptor para insulina. Eu estava explicando para um grupo de alunos que existem duas diabetes. Tem a diabetes mellitus 1 e a diabetes mellitus 2. Na diabetes mellitus 1, o paciente tem falta de insulina. E na diabetes mellitus 2, o paciente tem falta de receptores para a insulina. Esses receptores também são proteínas. Fechado? Guarda para mim isso. E aqui, ó, a proteína também pode fazer transporte, ó. Exemplo, a hemoglobina. Para quem não lembra, hemoglobina é uma proteína sanguínea, tá? Ela é vermelha e é ela que transporta oxigênio no sangue humano. Fechou? E olha o que eu botei aqui, ó. Ela pode ser também ter função também de catalisador, que acelera reações químicas. São as famosas enzimas. Então, se você não sabia disso, cuidado, tá? Toda enzima é um catalisador e toda enzima é feita de proteínas. Tudo bem? E mais uma função, acabei passando aqui, ó. É a de defesa, filho. Você também tem proteínas que fazem defesa no organismo. E são os anticorpos. Anticorpo é proteína e exerce função de defesa. Filhotes, agora vamos ver quais são os fatores que determinam essa variedade tão grande, né, de função que as proteínas têm. Vem cá comigo. São 3 fatores para começar, tá? Primeiro, função da proteína é determinada pelo tipo de aminoácido que tem nela, tá? Pela sequência de aminoácidos que tem nela e pelo número de aminoácidos que tem nela. Eu trouxe aqui um exemplo para ficar bem didático, quer ver? Olha a proteína 1. Aí imagina que ela tem esses aminoácidos aqui, ó, metionina, valina, glutamina, ok? Essa vai ser uma proteína X, a proteína 1 qualquer. Olha a proteína 2. A 2 vai ter triptofano, asparagina e valina. Você percebeu que mudaram os tipos de aminoácidos? Ó, já mudou a função da proteína. Olha o exemplo 3. No 3 eu coloquei metionina, glutamina e valina. Olha a proteína 3 comigo e olha a 1. As duas têm metionina, as duas têm glutamina, as duas têm valina. Só que a posição está trocada aqui, ó. E a sequência de aminoácidos muda uma proteína da outra. Já são proteínas diferentes. Olha a quarta comigo agora. Eu coloquei metionina, valina, glutamina. Olha que interessante, gente. A proteína 4 tem metionina que nem a 1. Tem valina que nem a 1 e tem glutamina que nem a 1. Mas já mudou a proteína, por quê? Mudou a quantidade de aminoácidos. Eu tenho muito cuidado com brincadeiras quanto a isso aqui na prova de vestibular. Quer ver? Se eu quero botar numa prova assim, ó, 2 proteínas têm os mesmos tipos de aminoácidos. Podem ser proteínas diferentes? Sim, sim. Porque mesmo que ela tenha os mesmos aminoácidos, podem estar em sequência diferente ou podem estar em quantidades diferentes. Todo mundo entendeu, filho? Fica ligado nisso quando estiver estudando, tá? Então vamos repetir. O que determina a função das proteínas é os tipos de aminoácidos que ela tem, a sequência que os aminoácidos estão e o número de aminoácidos que tem na proteína.
Vem cá. Só que ainda tem mais um fator agora. O outro fator que determina a função de uma proteína, né, que ela vai ter no organismo, é isso aqui, ó. É a sua conformação espacial. É a sua estrutura. A gente fala que a proteína pode apresentar 4 tipos de conformações espaciais. E dependendo da conformação, a molécula pode estar mais estável, mais complexa, ou menos estável, menos complexa. Vem comigo que você vai entender, é muito fácil, filho. Vamos lá. A primeira conformação da proteína é a primária. Primária, é a linear. Olha aqui comigo. É quando você tem um aminoácido atrás do outro. Quer ver, ó? Lisina, lisina, glicina, glicina, leucina, valina, alanina e chidina. Um atrás do outro. Se você pegar uma proteína e tiver um aminoácido atrás do outro, ela está na estrutura primária, tá? Primária, tá bem? Uma coisa que eu percebo aqui nessa proteína é que a única ligação química que existe entre os aminoácidos é a ligação peptídica. Quer ver, ó? Entre essa lisina e outra, ligação peptídica. Entre o segundo aminoácido e o terceiro, ligação peptídica. Então, eu só vejo aqui ligações peptídicas. Agora, olhem para cá. Aqui nesse desenho, eu tenho uma proteína helicoidal. Parece aquele espiral que tem no caderno, por exemplo, no seu caderno. Sabe aquele espiral? Quando você vê uma proteína com esse desenho, ela está na estrutura secundária. E aqui, o negócio é um pouquinho mais complexo. Vem cá comigo. Olhem essa imagem. Quando a proteína está espiralizada, filho, observa lá. Além da ligação peptídica que há entre os aminoácidos, o que acontece? Pode acontecer uma ligação entre aminoácidos que estão mais distantes. E aí eu posso observar pontes de hidrogênio, ou eu posso observar também ligação disulfeto. Disulfeto. São essas pontes de hidrogênio e as ligações disulfeto que vão manter a proteína no formato helicoidal. Então tem uma perguntinha para vocês. Olha lá. A proteína no estado primário só tem ligação peptídica. No estado secundário tem ligação peptídica mais pontes de hidrogênios mais ligações de sulfeto. Então você diria que essa proteína está mais estável ou menos? Muito mais. Percebeu, filho? Essa proteína está mais complexa, mais estável. Agora vamos para cá para o terciário. A terciária é quando a proteína está globosa. Aí eu vou fazer assim, ó. Imaginem agora uma proteína que estava em espiral e eu vou dobrar sobre ela mesma, formando uma bola. Eu vou pegar a espiral do seu caderno e vou contorcer ele para ficar numa bola, ó. Bom, para a proteína ter esse formato aqui, filho, eu vou ter ligação peptídica entre os aminoácidos, mas eu vou ter muitas pontes de hidrogênio, que eu tinha mostrado bem aqui, ó. Eu vou ter muitas ligações de sulfeto. Então você vai dizer que a proteína globosa, como ela tem muita ligação de sulfeto e muitas pontes de hidrogênio, ela está num estado muito mais estável, muito mais complexa. E olha essa aqui agora. A quaternária é altíssima complexidade. Por quê? Eu vou pegar 2 ou mais proteínas globosas e vou juntá-las. Olha aqui. Eu tenho 2 ou mais proteínas globosas juntas. Então aqui eu tenho muito mais pontes de hidrogênio e muito mais ligações de sulfeto. Essa proteína é muito mais complexa. Você entendeu isso direitinho, fechado? Então não esqueça, a proteína pode ser primária, secundária, globosa, que é a terciária, ou quaternária. Quanto mais próximo da quaternária, a proteína vai estar mais complexa, vai estar mais estável. Deu para entender isso direitinho, filho? E olha, uma coisa importante, hein? Não pode mudar a conformação espacial de uma proteína. Se você alterar essa conformação espacial, a proteína perderá a sua função. E a gente deu um nome para isso. Vem cá. Nós chamamos isso de desnaturação. O que é a desnaturação para nós? Olha comigo aqui. É quando a configuração, a conformação espacial da proteína é alterada. A proteína vai perder a função, pode ser permanente ou pode ser provisório, tá? Tem proteínas que após serem desnaturadas podem voltar à sua função, tá? Não é o comum. O comum é ela perder função permanentemente. Mas é possível as duas coisas e é bom que você anote isso, tá bom? Então vamos lá comigo. O que seria desnaturar? Vamos lá.
Para eu pegar uma proteína secundária e desnaturar, ela teria que deixar de ser helicoidal e passar a ser linear. Que ligações eu teria que desfazer aqui, filho? Pensa comigo. Para fazer ela deixar de ser helicoidal e passar a ser linear, eu teria que quebrar as ligações de sulfeto e teria que desfazer as pontes de hidrogênio, que aí ela fica em linha. Você entendeu direitinho isso? Então, quando eu desnaturo uma proteína, eu quebro as ligações de sulfeto e as pontes de hidrogênio. Aí a proteína fica, no seu estado primário. Atenção agora, pegadinha, pegadinha. Na desnaturação, filho, eu não vou desfazer as ligações peptídicas. Cuidado com isso. Não vou. Porque se eu quebrar as ligações peptídicas, os aminoácidos iriam se soltar uns dos outros. Então não esqueça, na desnaturação, eu vou quebrar a ligação de sulfeto, vou quebrar as pontes de hidrogênio, mas eu não vou mexer nas ligações peptídicas, senão os aminoácidos se soltariam uns dos outros. Fechado isso? Vamos para cá. Aqui eu trouxe 2 exemplos de desnaturação para vocês. A desnaturação pode acontecer por vários fatores, filho. Pode ser aumento de temperatura, mudança no pH, concentração muito alta de sais, por exemplo, e substâncias químicas como a ureia podem provocar isso. Quer ver? Olha o primeiro caso. O primeiro tem o queijo. Muito bem. Bom, o queijo vem do leite, né? O leite bovino, por exemplo. E no leite eu tenho muitas proteínas. A proteína que tem no leite bovino, ela está no seu estado mais fluido, né? No seu estado mais líquido. Muito bem. O que eu vou fazer? Eu vou provocar naquele leite uma fermentação do açúcar. Me acompanha. Quando eu fermento o açúcar, eu produzo o ácido lático. O ácido lático vai tornar o meio do leite mais ácido. Quando o meio do leite fica mais ácido, a proteína do leite desnatura e o leite ganha esse formato mais solidificado que é do queijo. Você percebeu, filho? Então reparem bem, eu vou fermentar o açúcar para produzir ácido lático. O ácido lático é que desnatura aquela proteína que compõe o leite. Questão interessante, né, para a prova? A mesma coisa eu vejo no ovo da galinha. No ovo você tem uma proteína que é muito abundante na clara do ovo. Se chama albumina. Na clara do ovo, albumina. Bom, aquela proteína está mais fluida, né, mais líquida. Quando você coloca ela na frigideira e aquece, né, aquele metal da frigideira, aquela alta temperatura desnatura a albumina. E a albumina desnaturada ganha esse aspecto mais sólido, né? É por isso que o ovo frito fica todo durinho, todo sólido, pronto para você comer. São 2 exemplos de desnaturação proteica. Fecharam? Mais uma coisinha para a gente fechar isso aqui direitinho. Olha para cá, filho. A gente falou aqui que as proteínas são cadeias de aminoácidos, não foi isso? Beleza. Mas nem sempre a proteína é feita só por aminoácidos. Olhe para cá. Existem proteínas simples que são feitas só por aminoácidos. Só. Exemplo disso a queratina, que tem na nossa pele, tem na unha, tem no cabelo. É feita só por aminoácidos. Mas tem proteínas, que são chamadas conjugadas. Essas têm proteínas, têm aminoácidos, e outros componentes. Um exemplo disso é a hemoglobina. Olha para cá. A hemoglobina é uma proteína quaternária, ela tem 4 subunidades, São 4 proteínas terciárias juntas, né? E no centro de cada subunidade dessa, eu tenho essa estrutura bem aqui, que é o chamado anel pirrólico, onde eu tenho ferro no centro, Ferro bem aqui no centro. Então, na hemoglobina, eu não tenho só aminoácidos. Eu também tenho um sal, que é o ferro. É por isso, gente, que é tão importante você comer ferro diariamente. Para que aumente, para que eu tenha a produção correta de hemoglobina no organismo, para fazer o transporte do oxigênio. Aquelas pessoas que não se alimentam da quantidade ideal de ferro, não formam hemoglobina e sofrem de uma doença muito comum, chamada anemia ferropriva, pela carência desse ferro na alimentação. Fechado? Fala, filhote. Aprendeu direitinho, filho? Não esquece, coloca num papel, exercita bem tudo que a gente está falando aqui na sala para fixar, porque é muito conceito, tá? Não esquece de te inscrever e indicar para todo mundo, que aí o nosso canal cresce e eu coloco mais aulas para vocês. Beijo!